Tenho viajado o Brasil inteiro, hoje estou em Belo Horizonte, no Sempre um Papo, para conversar sobre o meu último lançamento, que foi o Fora de Mim, meu quarto livro de ficção, o 19º de toda a carreira. Boa parte de seus leitores acredita que ela seja especialista em relações conjugais e relações afetivas. Quer dizer, alguém capaz de explicar todas as coisas e ter uma solução para cada problema em particular. Eu sou muito emocional, eu sou um tango argentino. Grande engano, dirão os especialistas. Marta Medeiros, um ser humano com as aflições e as expectativas comuns de todos os seres humanos, é uma mulher que se atreve a contar as suas impressões e as suas atribulações no amor, na convivência e na felicidade a milhares de leitores apaixonados por suas escritas. Eu nunca tenho uma ideia muito longe de mim, é tudo muito autoral. Natural de Porto Alegre, Marta Medeiros vem se destacando como uma das vozes mais originais no cenário da literatura brasileira. Seus poemas, romances e crônicas são lidos por milhares de leitores de todo o país, seja em suas colunas semanais em jornais, em seus livros ou adaptações para o teatro e o cinema. Olha, eu que sou um cara que... Ele é falar gay, não é falar brasileiro. Ai, desculpa. Foi com o filme Divã que a autora teve seu talento reconhecido e projetado para todo o país. No Sempre um Papo dessa semana, Marta Medeiros lança o livro Fora de Mim, um relato em primeira pessoa que nos leva a ser testemunhas de um movimento crucial de uma relação amorosa, o momento que o amor acaba. Porém, sempre é hora de recomeçar, e é nessa viagem que embarcamos, a partir de agora, com Marta Medeiros. Que conheci a Marta antes, né? Assim, era mesmo leitores dela e tal, e o Divã veio para consagrar ela. A linguagem dela é muito fácil, muito próxima do senso comum, sabe? Do cotidiano da gente. Além de ser uma excelente escritora, ela brilha, né? Como ser humano. Mas então vamos transformar o sofrimento em poesia. Vamos falar do seu livro, Marta. Quer Vamos. dizer, teatro, tanta coisa que você já foi adaptada dos seus trabalhos, né? Vamos concentrar primeiro um pouquinho nesse seu primeiro livro. Fala um pouquinho dele. Vamos começar pelo fim. Vamos começar pelo final. Não, esse é o meu 19º livro. Eu completei agora, no ano passado, 25 anos de carreira literária. 25 já. E o Sempre um Papo também, né? Bodas de Prata. E eu comecei minha carreira, rapidamente vou contar, comecei minha carreira com poesia, né, a carreira literária, não vou nem entrar na parte da publicidade, que eu acho que agora não interessa. E considerando uma sorte ser editada no Brasil, porque poesia a gente sabe que vende super pouco, é um mercado super restrito. Mas consegui, abrir as portas para mim, comecei a escrever poesia e achava que eu ia morrer com a poesia, que eu não iria adiante em nenhum outro estilo, em nenhum outro gênero literário. Passado um tempo, eu tive a oportunidade de começar a escrever crônicas no jornal. Também nunca tinha feito isso. Comecei escrevendo no jornal Zero Hora de Porto Alegre, que é onde eu moro até hoje. E, para minha total surpresa e honra, as crônicas começaram a dar super certo. Mais tarde, eu fui convidada a escrever para o jornal O Globo também, e também em outras cidades. E também achei que assim seria. Então, poesia crônica, já achava que era um avanço. Até que eu comecei a sentir uma necessidade de me aventurar, porque eu acho que o verbo é esse, me aventurar na ficção. Por que aventurar? Porque eu não tenho nenhum domínio da técnica de escrever um romance. Eu sou tudo, menos uma teórica. Até hoje, tudo que aconteceu na minha vida literária foi super circunstancial. Mas, quando eu estava perto dos 40 anos, eu comecei a ter alguns questionamentos meus, pessoais, e resolvi botar isso no papel, que resultou no Divã, que eu pensei, é um livro de transição entre a crônica e a ficção, onde vou colocar alguns questionamentos, completamente um livro despretensioso, e eu nunca imaginei que ia ter a repercussão que teve. Quer dizer, o Divã, que vem faz 10 anos. Quando eu vi que teve um bom resultado, o Divã, eu fiquei tentada a continuar me aventurando. Eu sei que sempre vai ser uma aventura, eu acho, porque até hoje, quando eu penso em romance, eu penso, não, quem escreve romance é Isabel Allende, é a Lia Luft, Clarice Lispector. Eu sempre parto de um questionamento pessoal meu para dar início aos meus livros. Eu nunca tenho uma ideia muito longe de mim, é tudo muito autoral. Então, eu comecei a escrever esse livro em 2008, eu estava passando por um momento fragilizado, de final de relação, e eu disse, essa dor do amor é uma coisa que é recorrente na vida de todo mundo, né? Quem não passou vai passar, quer dizer, é uma coisa que envolve todos nós, e todos nós sempre buscando, né,
por que a gente sente isso, esse apego, e por que se sofre tanto por amor. Achei que era um assunto interessante, comecei a escrever a respeito. Só que assim que eu comecei a escrever, a relação que havia sido desfeita, houve um reatamento. E daí eu já não estava mais naquele sofrimento todo, mas eu achei que era um assunto interessante, daí resolvi dar prosseguimento ao livro, que conta a história de uma mulher que sofre pra caramba, se desestrutura e depois como é a reconstrução dela. Daí, a partir daí, absolutamente fictício. É a pior morte, a do amor. Porque a morte de uma pessoa é o fim estabilizado, é o retorno para o nada, uma definição que ninguém questiona. A morte de um amor, ao contrário, é viva. O rompimento mantém todos respirando. Eu, você, a dor, a saudade, a mágoa, o desprezo, tudo segue. E, ao mesmo tempo, não existe mais o que existia antes. Eu escrevo na primeira pessoa porque eu me sinto mais confortável assim e porque eu consigo entrar no sentimento do personagem. Mesmo no meu livro, no terceiro livro de ficção, que é Tudo que eu queria te dizer, que é um livro de cartas fictícias, foi a primeira vez que realmente eu saí do meu umbigo e criei. Foi um exercício de criação fantástico, porque eu escrevi como homem, como padre, como adolescente, como prostituta, como esquizofrênico, enfim, eu criei vários personagens completamente diferentes de mim. Mesmo assim, eu escrevi em formato de carta para poder entrar dentro daquela situação limite que aqueles personagens estavam vivendo e para poder sentir como eles sentiam. Então, para mim, é um recurso de aproximação com o leitor até. Nunca sofri um acidente de avião, mas já ouvi relatos de sobreviventes. Após o estrondo, sobe do chão um silêncio absoluto. Por alguns segundos, ninguém fala, ninguém se move, todos em choque. Não se sabe o que aconteceu, mas sabe-se que é grave. Alguma coisa existia e não existe mais. Só então, depois desse vácuo de existência, desse breve período em que ninguém tem certeza se está vivo ou morto, começam a surgir os primeiros movimentos, os primeiros gemidos, uma sinfonia de lamentos que dará início ao que está por vir, o depois. Fala mais dos personagens. Como é que você alinhavou esses personagens? Nada é alinhavado, Afonso, por isso que eu fico um pouco constrangida aqui, eu digo, por isso que eu vou ter que cantar para vocês daqui a pouco, porque eu não tem alguns escritores que eu conheço que eles estabelecem, assim, pelo menos um esqueleto do livro, né? Eles pensam, o livro vai se chamar tal, o personagem principal é fulano, ele vai morrer na página 40, depois vai acontecer um desastre aéreo e no final ele vai ressuscitar, enfim, eles criam tudo, toda a condução do livro para depois escrevê-lo. Eu não faço isso. Eu parto da primeira frase e não sei aonde vai parar. Nesse caso aqui, só existe uma personagem o tempo inteiro. Essa personagem real é a narradora, né, que vai contando esses 3 momentos, porque são 3 momentos no livro. O livro começa na situação, no momento real da separação. A porta fechou, ele foi embora. Como é que ela fica naquele minuto seguinte, e na noite seguinte, e na manhã seguinte, e no dia seguinte, e começa, então, os altos e baixos, ela pensa que está se recuperando, cai de novo. Então, todo o primeiro capítulo é em tempo real do sofrimento dela. Ou então eu deva ir ao cinema, mas só de pensar em escovar os dentes, passar um batom, pegar um carro, não, nem pensar. Estou absolutamente sem energia para tanta atitude. Estou magra e pesando 200 quilos. Um corpo afundado no sofá que virou uma espécie de alto mar. O sofá, que não me abraça, apenas me sustenta, me mantém à tona. Mas não estou triste e tampouco alegre. Não estou sentindo nada. Pode jogar água fervida no meu peito e eu não vou gritar. Eu não vou levantar. Eu não estou aqui. Ninguém está me vendo. Eu não estou me vendo. O segundo capítulo é um flashback, quer dizer, daí se descobre como é que começou essa relação e por que essa relação não deu certo. E depois, a terceira parte é 4 anos depois, como é que está essa mulher, como é que está esse homem e o que aconteceu com a vida deles. Na verdade, o personagem é ela e ele. E depois tem um terceiro personagem, que é a segunda mulher dele, depois dessa relação, que acaba acontecendo que ela conhece essa mulher e elas estabelecem uma relação também. Mas, basicamente, é isso, uma coisa muito interiorizada, assim, não tem vários personagens, nem vários acontecimentos. A personagem não tem nome, não tem idade, não existe um lugar onde está acontecendo. Acho que o grande personagem desse livro é o sentimento.
na verdade, porque não existe nada determinado ali, onde é que se rola a ação e em que tempo poderia ser tranquilamente isso acontecer daqui a 10 anos ou 10 anos atrás. Não existe o tempo, não existe o local, não existe nada, existe um sentimento. Que você pegou o leitor, né? Porque quando você não definiu nome, espaço, tempo, o leitor se sente completamente envolvido. Né? Eu ouço muito isso, parece que eu que escrevi, as pessoas me escrevem dizendo, Marta, parece que a personagem sou eu, porque eu já vivi exatamente isso e tal. Hoje me pergunto se você me amou de verdade. Mantenho bem guardadas as nossas fotos, bilhetes, cartas, e-mails, e esse espólio sentimental registra um amor com toda a pinta de ter existido. Mas não descarto a hipótese de você ter apenas projetado um amor em mim para vencer sua carência existencial, que era do tamanho da muralha da China, visível a olho nu a milhões de metros de distância. Ela expressa muito bem o sentimento que todo mundo tem quando tem um término de um relacionamento. Ele é excelente. O livro, né, Fora de Mim, eu já li ele e engraçado que foi no momento que eu estava passando exatamente da personagem do livro, né? É um momento que fala mesmo sobre essa dificuldade de você sair de um relacionamento, como que a mulher realmente passa, como ela se sente quando acaba um relacionamento, isso é muito... E ela descreve isso com uma perfeição incrível. E eu acho que, de certa forma, tudo que eu escrevo, eu privilegio muito o que está sendo sentido. Assim. Eu sou movida muito a sentimento, eu sou muito emocional, eu sou um tango argentino, vocês podem ver conforme começa o livro. Né? Então, os personagens dos meus livros, geralmente, realmente são os sentimentos. Assim. Eu nunca descrevo se a pessoa é loira, se é morena, se é gorda, se é magra. Para mim, isso é completamente indiferente. O que eu quero é entrar dentro da alma do personagem. E acho que, fazendo isso, de certa forma, eu consigo a conexão com o leitor também. Apesar de que isso não é um truque, não é uma estratégia para ganhar o leitor. É porque eu, na verdade, estou fazendo isso para mim mesma. É uma atitude aparentemente egoísta, mas eu escrevo para eu organizar o que eu sinto, para eu entender. Desde o meu primeiro poema com 16 anos até o que eu escrevi ontem, a minha grande leitora sou eu mesma. Tanto que se eu não tivesse onde publicar, se hoje me dissessem, Marta, não tem mais jornal, não tem mais coluna, não tem nada, não tem mais editora, eu seguiria escrevendo, porque para mim faz parte da minha higiene diária. Assim, escrever é uma maneira que eu tenho de limpar o meu pensamento. Você era a fúria, eu era a paixão. E havia no meio de nós um transtorno psíquico que não apenas nos apartou, como evitou um encontro verdadeiro. É que a gente mistura, né? No momento que isso virou profissão, eu trago muita coisa de mim e invento um pouco também. Eu me divirto com o que eu faço, Afonso. Eu acho que isso passa, de certa forma. Eu não estou ali para fazer cabeça de ninguém. Eu não sou dona da verdade. Outro dia, hoje ainda no almoço, estava almoçando aqui com aquela moça, Lúcia Marilda, e eu estava dizendo para elas que às vezes eu me atrapalho, como todo mundo, estou fragilizada, estou passando por algum problema, e eu penso assim, eu vou ler aquela tal de Marta Medeiros, que ela sabe tudo. Eu pego e leio, e procuro os meus próprios livros, mas que bacana, ela sabe tudo mesmo. Mas por quê? Porque escrever é muito mais fácil do que viver. Essa que é a verdade, para mim, pelo menos. Então, ali a gente escreve e reescreve, formata todo o pensamento, e daí parece que tu é o gênio. Mas viver é diferente. Mas, de qualquer maneira, eu misturo tudo isso, faço uma salada mista. Eu não sei te explicar por que funciona, mas funciona e eu fico muito feliz com isso. Estou falando de relações humanas, e esse universo é unissex. Uma das principais características da escritora Marta Medeiros talvez seja sua capacidade de transitar nos mais diversos universos e se aproximar com uma respeitosa intimidade de todos os seus leitores. E a Marta é como a gente. Eu consigo ver na Marta uma pessoa igual a mim mesma. A gente tem mania de mistificar as pessoas e com a Marta já não acontece. Ela transmite essa simplicidade, que é muito importante. Eu li o livro Fora de Mim, adorei porque assim, o início, né, tem até muito a ver comigo, com o que eu estou vivendo. Porque eu terminei um relacionamento e ela falando da dor. E eu me via muito ali na personagem, sabe? Falava como que ela escreve assim, de uma maneira assim, eu me vendo naquilo ali. Adorei o livro, né? Indiquei, chamei minha amiga, vamos ver, assim,
Tudo de bom. E quando eu comecei a escrever, meio que me rotularam como escritora para mulheres. Porque eu comecei escrevendo num caderno realmente feminino. E, claro, a minha vivência é feminina. Eu sou mulher, acabo de, mal ou bem, alguma coisa puxa um pouco a brasa. Mas é impressionante a quantidade de homens, como está aumentando a leitura por parte de homens. Como é que é dos homens? Você falou isso, mas o retorno é diferente do das mulheres, é claro. Como Não, é que é? eu tenho esse feedback através dos e-mails que eu recebo, né? Que o meu e-mail é publicado na coluna. E eu fico super satisfeita, porque eu acho muito chato ser porta-voz de uma única tribo. Eu não, volto a falar, eu não estou falando especificamente de moda, nem de maternidade, eu estou falando de relações humanas, e esse universo é unissex, né? Todos nós sofremos por amor, não é só uma mulher que sofre, a mulher externiza mais essa dor, o homem vive ela de uma outra forma, mais contida, mas, enfim, todo mundo sente isso, todo mundo tem medo da morte, ou não quer envelhecer, ou se preocupa com envelhecer. São preocupações inerentes, né, a ambos os sexos. E eu tenho uma impressão, que eu tenho uma mente um pouco masculina. Eu sempre senti isso. Até eu coloquei uma frase para a Mercedes, a personagem do Divã, que ela dizia que ela se sentia meio hermafrodita, porque ela pensava como homem e sentia como mulher. Mas, gente, será que minha amiga enlouqueceu? Isso aí é homem, minha filha. H-O-M-I, homem. Agora eu estou curioso, Marta. Qual a diferença do e-mail masculino para o feminino? Eles contam a vida toda também assim? Não, né? Não, eles não contam. Mas alguns contam. Não, o mundo está mudando, né? Muitos homens reclamam que não estão conseguindo manter relações estáveis, que as mulheres não querem nada com nada, que só querem fechar. Eu não sei o que está acontecendo, mas está havendo aí uma inversão. Mas, não, eles dão uma opinião. Na verdade, é uma participação. Não, é participação. Eles comentam, concordei contigo nesse ou nesse aspecto, não concordei. Na verdade, eu acho isso um carinho, está demonstrando que leram, né? Estão avisando, eu te leio. Não é eu não é consultório sentimental, né, Afonso? Não é essa a proposta. Mas o que eu vejo, assim, muita gente comentando, não só mulheres como homens. Isso aí, para mim, é só um panorama de que não é mais, que eu estou perdendo, para minha alegria, esse rótulo de ser só escritora para mulheres, que eu acho, de certa forma, limitante. E acho que a gente está vivendo um mundo mais entrosado. No seu livro, o personagem principal, depois de 16 anos de casado, separa-se no mesmo dia que se separa, vai para um funeral, né, para um luto, um funeral, e no funeral conhece outra pessoa. Isso. Não tem luto. O fato de tê-lo conhecido num velório seria uma piada pronta se não houvesse acontecido exatamente assim. Encerrado meu sólido casamento num saguão de edifício, o primeiro compromisso social que tive no mesmo dia foi levar meus pêsames a uma colega de trabalho cujo marido havia falecido. Não, o luto dela é depois que ela termina com essa pessoa, né? Isso acontece. A gente tem a mania de achar que existem regras para tudo, né? Quem vive mais tempo com alguém sofre mais, quem vive menos sofre menos. Não existe regra para nada. Eu fico impressionada como a gente como a gente necessita generalizar tudo. E eu tenho plena noção de que cada pessoa é um universo próprio, tem suas próprias regras e seu próprio meio de vivenciar tudo. Não é o amor que é o problema é o casamento. É os arranjos que são... A gente ainda vive, né, numa cultura que privilegia muito 2 em 1. O grude, ninguém entra, ninguém sai, tudo muito fechado. Eu não estou falando de infidelidade, eu estou falando de a gente dar a liberdade da pessoa ser quem ela é, porque a gente acaba tendo que, para administrar uma relação, abrir mão um pouco do que se é, o outro abre um pouco também, quando vê, se cria uma terceira entidade que não é mais nem ele nem ela. Assim. E acho que isso é que é complicado, e daí existe o desgaste, esse desgaste vai gerando um desgosto, e esse desgosto é descontado justamente em quem está mais perto, então isso vai virando um círculo vicioso de amor e ódio. Né? Quer dizer, eu te amo, mas ao mesmo tempo eu não consigo mais ser quem eu sou, porque, enfim, eu acho que a convivência em geral é muito complicada, mas gostaria de dizer também que há convivências que funcionam perfeitamente. Mas, em geral, eu acho que existe aí... a gente preza muito a liberdade, e tem que prezar, eu acho que é um valor que tem que estar realmente acima de tudo, a liberdade. Só que amor e liberdade são 2 coisas que não têm muito parentesco. E como se encontra, eu acho que cada um tem que encontrar a sua fórmula de vivenciar uma relação sem tantas regras rígidas que façam com que esse amor, mais tarde, se transforme numa guerra. Eu me deixei levar por tudo o que não era eu, ou que deveria ter sido eu, porém, uns 30 anos antes.
Coisas que eu achava cafona passaram a ser divertidas. Acordar com pétalas de rosas pelo chão era hilário. Termos um gosto musical totalmente oposto parecia desafiador. Eu estava diante do meu reverso e curtia à beça essa visita por uma galáxia misteriosa. Os sentimentos humanos, na sua trajetória, é o que é mais abordado, né? Mas Shakespeare também fez isso. Os grandes clássicos sempre abordaram os sentimentos humanos, né? Por que você acha que as pessoas se identificam tanto com o seu texto? Com o meu texto? Porque o texto de crônica, por exemplo, você tem uma repercussão danada, né? É impressionante, é impressionante. É difícil eu mesma julgar isso, assim. Eu acho que isso tem que ser um assunto, talvez, para estudiosos. Eu acho, primeiro, a comunicabilidade da linguagem. Eu acho que eu escrevo de uma forma simples e acessível. Então, isso já quebra o primeiro gelo, né? Acho que a gente está vivendo uma época da vida que está tudo muito espetaculoso, está tudo muito grandioso. Parece que o sentido da vida é muito maior do que realmente é. Qual é o sentido da vida? É o que a gente vive entre quatro paredes. Isso aí perdeu o status, infelizmente. As coisas triviais do dia a dia perderam o status. Agora, ou tu vive uma vida muito exótica, ou parece que tu não existe. Tanto que tem aí gente fazendo loucuras, né, matando gente, tudo para aparecer, de certa maneira, para existir. Né? Eu acho que está todo mundo com uma fissura de mostrar ao mundo que existe. E, na verdade, o que existe mesmo é o amor que a gente tem pelo marido, pela mulher e pelos filhos, são os amigos que a gente tem. Isso tudo parece uma coisa muito banal, mas ainda é a coisa mais importante que tem. E eu falo muito disso. Na verdade, eu não sou especialista em nada, eu não sei nada de economia, eu não sou especialista em gastronomia, em nada. Eu ganhei um espaço, tive, né, esse privilégio de ganhar um espaço, e eu abordo coisas que acontecem comigo, que acontecem com uma amiga minha, ou alguma coisa que eu vi no cinema, e eu coloco isso também com uma certa graça. Eu acho que também não é um tratado para ser levado extremamente a sério. Eu acho que isso eu tenho na minha vida pessoal, eu levo isso para a literatura também. Quer dizer, eu posso estar falando sobre morte, falando sobre algum assunto muito trágico, mas sempre tem ali uma ironiazinha, uma brincadeira no meio do texto para mostrar que é o seguinte, aquilo ali é o que eu penso a respeito, não leve então a sério, porque eu mesma não levo. Estou com um corpo que sempre sonhei. Minha barriga sumiu como que por milagre. Meus ombros são 2 ossos pontiagudos. As minhas calças sobram na cintura. Tivesse 20 anos menos, ainda poderia arriscar uma carreira de modelo anoréxica. Mas só o que me resta agora é trocar as peças do guarda-roupa. A dieta da dor de cotovelo funcionou melhor do que um Photoshop. Não, e fora assim que eu fico às vezes também com um rótulo de conselheira sentimental, tudo. Isso tudo me deixa muito perturbada. Com essas coisas? Tem gente que me conta a vida, não contam provavelmente para a melhor amiga e se estabeleceu um código de confiança muito grande. Tem uma certa honestidade também, que eu também não quero ficar daqui a pouco me elogiando aqui, porque não tem sentido, mas eu acho que também as pessoas sentem que aquilo ali é muito honesto no que está sendo, e é mesmo. Eu estou te conversando com você, aqui está me dando um déjà vu tão saboroso. Fazendo um autoelogio aos mineiros, eu acho que a gente se identifica muito com o Rio Grande do Sul, não só pela tradição literária, mas também pelos personagens, né? Aqui, por exemplo, nesse espaço, eu já tive com Marcílio Scliar, já tive com Lia Luft. Veríssimo é um grande frequentador de Belo Horizonte, do Sempre um Papo, é um grande amigo, e tantas outras pessoas. Fala um pouquinho da tradição literária do Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa... Isso é impressionante, porque o Rio Grande do Sul tem um mercado literário que se autossustenta. Muito específico, não tem isso. É impressionante. A gente tem uma feira do livro que acontece todos os anos, que nessa feira é comercializado cerca de 500 mil livros. Isso é livro à beça. E o que é mais bacana, pode ser que seja um bairrismo, que seja, mas para o mercado fortalece. O gaúcho lê muito o gaúcho, porque existe também, né, aquilo de não, o que é melhor sempre vem de fora, né, existe um pouco essa tendência da gente desprezar o que está perto e valorizar o que está fora. E nesse aspecto o gaúcho não faz, valoriza demais os seus próprios escritores, consome literatura local. Então, isso, por si só, fortalece o mercado. Às vezes, eu acho que tem um pouquinho a ver com o clima também, sabe? Isso, claro, falando agora de uma maneira um pouquinho mais trivial a respeito disso, mas o fato da gente não ter praia, isso pode ser uma comparação com Belo Horizonte também, né? De a gente ter um inverno rigoroso, da gente ter uma vida mais introspectiva. Acho que tudo isso... Assim, como o Érico Veríssimo, que é uma referência, como o Drummond é aqui, entendeu? Eu acho que a gente tem
uma introspecção que favorece a leitura e a escrita, tanto consumir como leitor, e também favorece a escrita. E acho que é isso. E os nossos escritores se mantêm onde estão, né? Isso dá uma proximidade também com o leitor. Quer dizer, isso qualquer escritor, na verdade, não precisaria sair de onde vive, né? Porque a gente pode escrever num sítio, pode escrever na beira da, hoje em dia tu pode escrever em qualquer lugar, fazer o teu trabalho onde estiver. Então, acho que é isso, na verdade, que fortalece o mercado, principalmente o leitor. Eu acho que o leitor é que fortalece o mercado literário gaúcho. Em 2010, a Feira de Livros de Porto Alegre, uma das feiras mais representativas do mercado do Rio Grande do Sul, reuniu mais de 1.700.000 pessoas na 56ª edição do evento e foram comercializados mais de 400.000 livros, segundo dados do site da feira. Eu queria saber o seguinte, como é que você se protege da sua privacidade sendo uma autora que conta tanto as coisas que você está sentindo naquele momento? Você tem alguma estratégia de repente, escrever num momento e publicar em outro, para não ter... O escritor, por si só, ele tem esse salvo-conduto de trabalhar com a imaginação. Então, por mais que eu aqui estou dizendo para vocês, que são não sei quantas pessoas aqui, somos todos amigos íntimos, e eu estou contando que eu me coloco muito. Mas, para o grande número de pessoas, nunca se sabe exatamente o que é real, o que não é real. A gente está sempre protegendo. O que protege não é que eu me proteja, a minha própria profissão me protege dessa investigação mais minuciosa. E o escritor é muito mais respeitado, até por talvez não ter a imagem muito difundida em televisão, em revista, não existe o paparazzi atrás de ti, ninguém está muito interessado em saber como é que eu fui à praia ou quem que eu estou namorando. Já te procurei na revista Caras, não, então não existe. De jeito nenhum, hein? Já te procurei na revista Caras para ver se tem alguma notícia, não até aparece. Já apareci muito eventualmente. Mas, então, isso também não... Né? Porque existe, né, também toda essa cultura da exposição hoje, quer dizer, as pessoas casam e separam, e no outro dia está no jornal, e com quem que traiu, e com quem que... E o escritor não faz parte desse universo, graças a Deus. Eu acho que eu escrevo para isso, para compreender. Eu não sou muito ligada na abstração. Eu gosto do concreto, mesmo quando se fala em sentimento. O que talvez muitos não saibam é que a carreira da consagrada escritora Marta Medeiros também passou pela publicidade e propaganda. Durante algum tempo, Marta trabalhou como redatora e diretora de criação em várias agências de Porto Alegre. É engraçado, você veio da publicidade, né, um pouco, mas a literatura tomou a sua vida. Você fala tão brevemente disso, queria que você falasse um pouco mais sobre a importância do livro na sua vida. Nossa, o livro é importante desde muito cedo. Eu costumo dizer que eu sou quem eu sou graças ao meu pai, à minha mãe e aos livros. E mesmo que houvesse só o pai e a mãe sem os livros, certamente eu seria uma pessoa diferente. Porque o livro amplia, né, uma vida. Se a gente for pensar bem, a nossa vida é muito restrita, né? Todos nós temos mais ou menos um mesmo script para viver, né? A gente nasce, brinca, estuda, casa, trabalha, tem filhos e morre. O final é meio dramático, mas é assim para todo mundo. E a gente, muitas vezes, tem muitas pessoas que vivem uma vida inteira sem poder sair do lugar onde vivem, né? Conhecendo um número restrito de pessoas. Muitas vezes essas pessoas todas pensam igual, se vestem igual, têm os mesmos hábitos. Na verdade, a gente vive em universos muito restritos. O livro, o que ele faz? Ele te coloca, te dá uma amplitude de horizonte, e acho que, além disso, além de toda a informação, além de ensinar a escrever melhor, o livro ele faz com que tu desfaça teus preconceitos. Eu acho isso muito importante, porque é uma maneira de tu te colocar no lugar do outro, viver coisas que tu jamais viveria para valer. Então, eu acho isso um privilégio. Eu acho que quem tem amor à vida tem amor aos livros. Agora, claro, isso tudo tem que começar de um incentivo, né? Seja dos pais em casa, ou seja da escola. Pode acontecer também mais tarde. Mas, para mim, isso sempre foi muito natural, porque a minha mãe sempre leu muito, a minha mãe é formada em letras, o meu pai lê também, um pouco menos, e a música teve muita influência na minha vida também. Eu
nasci numa casa muito musical, muita música popular brasileira da melhor qualidade, muito Chico Buarque, Caetano, Jorge Ben, Rita Lee, enfim, Tim Maia. Então, tudo aquilo era literatura para mim também. Eu sempre fui fascinada pela palavra. Eu sou uma pessoa que gosto muito de entender. Isso até me torna, eu acho, meio chata, porque eu gosto muito de compreender as coisas. Eu acho que eu escrevo para isso, para compreender. Eu não sou muito ligada na abstração. Eu gosto do concreto, mesmo quando se fala em sentimento. Mas é isso, o livro me formou. A Marina Colasanti me formou também. Eu posso falar da mãe, no pai, mas eu me lembro que aos 20 anos, mais ou menos, eu lia muito Marina Colasanti, numa época que ela publicava aqueles livros da Nova Mulher, Mulher Daqui para Frente, o amor. E ela escrevia crônicas também para a revista Cláudia, para a revista Nova, quando eu nem sonhava em ser cronista, em ser escritora, em nada disso. Ela me formou como ser humano, como mulher. Ela me deu uma nova amplitude da visão feminina, do que era ser mulher, né? Ali nos anos 80, começo dos anos 80. E tudo que eu agrego para a minha vida pessoal acaba se refletindo na literatura que eu faço. Eu não tenho a menor dúvida disso, que a literatura, daí particularizando o assunto, a literatura é uma extensão de quem eu sou. Você fala que começou a escrever com poesia, mas eu escrevo também, eu acho que poesia é uma coisa muito íntima. Quando você sentiu e como você sentiu a necessidade de começar a publicar isso? Você acreditou que você mudaria alguém ou alguma coisa? Eu acho que é uma coisa muito introspectiva que a gente coloca para fora mesmo no papel, ou foi realmente aconteceu assim para você? Eu comecei escrevendo naturalmente para mim mesma, como sempre foi, sempre escrevi para mim. E não imaginava que aquilo pudesse ter algum valor literário. E também não estava muito preocupada com isso, eu era muito guria. Eu sempre fui pode não parecer, mas eu fui uma menina muito retraída, muito mais indoor, assim, sabe? Nunca fui de balada de noite, sempre gostei muito de ler e de viver de uma maneira mais discreta, vamos dizer assim. E a poesia era uma maneira que eu tinha de me socializar, enfim, de entender o que estava acontecendo. Daí surgiu uma coleção, em 1984, mais ou menos, 83, 84, em São Paulo, chamada Cantadas Literárias, publicada pela editora Brasiliense. E eu comecei a comprar esses livros, e essa coleção lançou Paulo Leminski, Ana Cristina César, Cacaso, Chacal, Caio Fernando Abreu. Era uma coleção absolutamente fantástica. E ali, eu achava que a minha poesia era só assim, um blá, 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 que não tinha nenhum valor. E quando eu li alguma coisa ali, eu digo, tem parentesco, guardada todas as proporções, naturalmente, mas não, o que eu faço tem algum parentesco. Era a mesma geração, o mesmo tipo de poesia mais desestruturada, não tão presa à rima, bem urbana, sabe? Muito contemporânea. Eu achei que aquilo ali tinha alguma coisa a ver com o que eu fazia. E eu, na minha santa ingenuidade, botei meus poeminhas no papel. Isso foi em outra vida, né? Não existia internet. Então, bati a máquina, botei no correio e mandei simplesmente para o dono da editora Brasiliense, o maior cara de pau, mandei para ele. E, para minha surpresa, ele me respondeu, dizendo, gostei muito dos teus poemas e tal, mas sabe como é que é? A poesia não vende muito, mas tudo bem. E daí eu achei que só o fato de ele ter me respondido, uma carta manuscrita, achei que ele tinha sido muito delicado, passou uns 6 meses, eu digo, vou incomodar mais um pouquinho, mandei outros poemas. Daí ele me mandou uma carta muito mais generosa, dizendo que tinha gostado bem mais e que eu mantivesse contato. E aí eu me empolguei, essa que é a verdade. Eu digo, será que existe alguma chance de eu publicar nessa mesma coleção? Isso era tipo conto de fadas. E aí continuamos em contato, esse é o Caio Graco Prado, que era o editor, infelizmente já faleceu. E um dia ele me liga e diz, Marta, vou te publicar. E aí saiu o meu livro Striptease, em 1985, sem a gente nunca ter se visto, é conto de fada mesmo. A gente só foi se conhecer na Feira do Livro de Porto Alegre, quando eu lancei, e depois eu fiz um lançamento em São Paulo. E aí entra um pouco da vaidade, que ninguém gosta de falar isso, mas é uma vaidade, né? A gente escreve também para ser gostada, para saber se aquilo ali funciona. E não é só se o poema funciona, porque se o poema funciona, tu funciona também, né? Então, não deixa de ser um espelho, né, de quem tu é. Tem vaidade, sem dúvida nenhuma. Conseguindo publicar o primeiro, daí caiu no meu gosto e continuei. Hoje me desfiz dos meus bens, vendi o sofá cujo tecido desenhei e a mesa de jantar onde fizemos planos. O quadro que fica atrás do bar rifei junto com algumas quinquilharias da época em que nos juntamos. Coube tudo num caminhão de mudança, até a dor que não soubemos curar, mas que um dia vamos. Você tem muita coisa guardada?
Hein? Você tem muita coisa guardada de poema? Nossa, não, tenho muito. Eu tenho muita vontade de voltar para a poesia. É que a poesia é uma literatura sem prazo, sem exigências. É uma coisa que eu faço quando sobra um tempo, mas às vezes sobra 10. Ninguém faz um poema em 10 minutos. Isso aí realmente precisa de estar num momento mais especial, mais introspectivo. E hoje em dia está muito difícil porque eu estou com uma agenda muito corrida. Mas eu tenho alguns poemas já inéditos e eu pretendo brevemente, eu não sei o que significa esse brevemente, mas eu pretendo voltar a escrever poesia. E escrevo muita coisa que eu não publico. Eu tenho um arquivo só de coisas que eu escrevo para mim mesma, que eu não sei, espero que isso nunca caia na mão de ninguém, porque realmente é muito pessoal, não tem nenhum valor literário, mas eu sou movida, eu respiro através da escrita. O seu cotidiano é como? Você acorda cedo para escrever ou à noite? É um cotidiano muito parecido com a maioria de todas as pessoas, não tem nada de muito exótico para contar. Acordo cedíssimo, sou muito diurna. Geralmente os poetas e os escritores são boêmios, né? Eu contradigo totalmente esse estereótipo do escritor, porque eu acordo às 6h30 da manhã, faço musculação, caminho, quer dizer, é completamente diferente. Me dedico as manhãs, geralmente, para responder e-mails e para funções de levar filho na escola e ao supermercado, quer dizer, não tem nada de muito exótico, por isso que eu não estou na Caras. Alguém perguntou aí que estava... Vamos lá, Marta, mas empurrando carrinho de supermercado, não tem graça. E aí, à tarde, sim, eu passo as tardes escrevendo, às vezes entro um pouquinho à noite, e trabalho muito final de semana. Muito final de semana, assim, domingos principalmente. O domingo é o dia que eu mais gosto de trabalhar. A casa está mais silenciosa, menos requisições. E eu costumo dizer que, na verdade, todos os meus dias são dias úteis, de domingo a domingo, mas todos também são fim de semana, porque é tão prazeroso que eu faço e que eu não tenho esse peso de cumprir horário ou de me obrigar a escrever, porque tem alguns escritores que se disciplinam de uma maneira um pouco mais rígida, né? Não, eu vou escrever das 10 da manhã às 5 da tarde e não posso sair do escritório, não atendo o telefone. E é o contrário, é completamente caótico. E se eu não estou conseguindo escrever alguma coisa, eu desligo o computador e vou a um cinema, vou espairecer e volto mais relaxada. Não tenho uma disciplina rígida. Eu sou disciplinada, sou super responsável, mas o método é caótico. O que tenho nesse instante é um sabor inédito de beijo, um novo número de celular para adicionar na minha agenda, uma cor de olhos que não sei definir com precisão. Em contrapartida, é como se houvesse um fio de alta tensão bem perto dos meus pés molhados. Você fala um pouco, né? Um pouco não, fala muito, né? Da questão de preservar essa autonomia, essa individualidade, esse direito à liberdade. E, ao mesmo tempo, você trabalha nesse livro novo essa questão da entrega, da dor, né? Dessa inconstância mesmo. Então, acaba que essa questão existencial ela beira um pouco o conselheiro amoroso mesmo, o conselheiro afetivo, né? Então, assim, como é que você lida com essa inconstância? Né? Como é que você dá conta de trabalhar essa inconstância, né? Que é muito presente nesse livro novo? A vida é inconstante, né? Eu estou cada vez mais me conscientizando de que tudo é transitório. O papo pode parecer muito mórbido, mas assim, esse pedaço de vida que a gente tem aqui é um presente divino, né? Porque a gente estava morto antes de nascer e a gente vai morrer também daqui a pouco. Então, assim, isso é um privilégio ter nascido. E eu fico pensando assim, que às vezes a gente sofre tanto, né? Eu estava conversando um pouco agora com a Carolina, eu acho que, né, a gente estava conversando sobre isso numa entrevista. Eu acho que é bom a gente saber que essa inconstância não é tão grave, porque eu trabalho isso muito dentro de mim mesma. Eu sempre gosto de tudo muito concreto, muito claro, e de saber e compreender. Eu até botei isso muito na personagem, né? Esse vício de entender as coisas. E acho que é uma libertação a gente se desprender disso e dizer nem tudo tem explicação, não estamos no controle de nada, vamos todos para o mesmo lugar no fim. Então, não tem como fugir do sofrimento, mesmo sabendo que vamos morrer um dia, isso não é automaticamente nos livra do sofrimento, mas então vamos transformar o sofrimento em poesia, sabe? Quem não pode fazer isso através de literatura ou através de música, que faça isso na sua vida, que traga poesia para a sua vida através do sofrimento. Eu estou muito inspirada por uma mineira, a Cris Guerra, que eu estou lendo o Para Francisco, que é um livro que ela escreveu para o filho, que é de uma delicadeza, de uma beleza. Agora, de tarde, eu estava descansando no hotel
hotel e estava lendo esse livro. E é isso, passou por um momento super trágico na vida dela e transformou isso em poesia, transformou isso em crescimento, em evolução. Então é isso, como é que eu lido com a inconstância? É fazendo da inconstância não uma inimiga, mas uma amiga para eu relaxar e aprender a lidar com a vida que é inconstante por natureza. O amor precisa de tempo investido, precisa de intimidade. Isso aí não é em 2 minutos que se faz. Divã foi a obra que lançou Marta Medeiros para o grande público. Mas hoje a protagonista de sua obra, a divertidíssima Mercedes, já alcançou total independência e alça voos cada vez mais altos. Eu tive o grande privilégio de assistir o espetáculo Divã. Assisti, eu fiquei encantado, porque tinha uma amiga, Alexandra, fazia. Alexandra Richter, é excelente. E ela veio fazer, me convidou, e eu fui ver, eu saí encantado do teatro. Aí depois eu fui assistir o filme. Eu fiquei mais encantado, porque eu acho a Lília Cabral uma coisa de atriz. Aí agora eu estou assistindo o seriado. Qual a relação que você tem com o Divã da televisão? Não tenho relação. Na verdade, a Mercedes se emancipou de mim, agora ela está vivendo a vida dela. O que acontece é o seguinte, tanto a peça de teatro quanto o filme estavam baseados no meu livro, mas com uma total liberdade de criação também. Inclusive, o personagem do cabeleireiro, por exemplo, que acabou sendo... ele era citado rapidamente no livro, ele acabou ganhando uma repercussão maior. Quer dizer, tem muita coisa, tanto da peça quanto do livro, que também é livre criação. Mas, de qualquer maneira, a trajetória da Mercedes estava cumprida conforme o livro. E o que aconteceu? Agora, o seriado é a Mercedes pós-livro. Né? Quer dizer, ela perdeu a melhor amiga dela, ela está separada, ela tem uma vida de solteiro, os filhos estão crescidos. E eu não tenho participação nenhuma. Quem escreve o seriado é o Marcelo Sabá, que o mérito é dele e de toda a equipe envolvida. Estou dando o nome dele só, certamente ele deve ter uma equipe mais extensa. Eu não escrevi uma linha, é importante que se diga, todo o mérito do seriado é deles. Eu entro com a criação do personagem que foi criada no livro, tu entende? Mas, brincando, foi isso mesmo que aconteceu. Ela se emancipou. Eu mesma não sei o que vai acontecer com a Lília, com a Mercedes no seriado. Eu até, quando eles me chamaram, claro, para eu autorizar o Divã para a televisão, eu disse, não, eu autorizo, não vou participar, porque o que eu tinha que fazer já fiz, mas, por favor, a única coisa que eu pedi, tenham coerência, não vão transformar ela numa traficante, numa cafetina, não vou, né? Tenham coerência com o que essa mulher já fez na vida. Televisão pode. Mas eu assisto na TV como qualquer um de vocês, eu não sei o que está acontecendo com a vida dela. Mas ela é muito sortuda, eu tenho reparado, assim. A minha Mercedes do livro não encontrava um genequine no elevador. Sem nenhum julgamento de valor ou moral, que você acha que a internet modificou muito os relacionamentos e como? A internet modificou tudo, né? Me modificou tudo. Acho que, como tudo na vida, tem um lado super bom, tem um lado meio nefasto. Eu não sei se a internet não está contraditoriamente a função dela, se ela não está privilegiando mais a solidão. Sabe? Acho que está todo mundo muito se protegendo, relações virtuais muito rápidas, muito fáceis, mas muito ilusórias também, né? Porque eu acho que depois que se encontra ao vivo, tem que retroceder a fita e começar tudo de novo. É sempre muito diferente, né, do que ter um relacionamento virtual. Acho que é um exercício de sedução, existe, nisso no sentido dos relacionamentos, né? Não estou falando da ferramenta na sua extensão toda, mas para os relacionamentos. Acho que ela é facilitadora para o contato, tem a rapidez, tem tudo isso que é interessante, mas eu não sinto as pessoas menos sozinhas por causa disso. Ao contrário, eu acho que está todo mundo cada vez mais protegido e com medo da entrega real. Porque a entrega real te deixa vulnerável, e a internet não te deixa vulnerável, não nesse sentido, né? Claro que tem... daí são vacilos de pessoas que se deixam filmar, e vai para o YouTube, enfim, isso é outra coisa. Mas nos relacionamentos nós costumamos ficar vulneráveis. E na internet, meio que ali todo mundo é muito bem, todo mundo é sabido, todo mundo é ótimo, e acho que cria uma relação meio fake, como a gente diz mesmo. Pois é, mas na internet, apesar de toda a eletrônica e tecnologia atrás dela, prevalece a linguagem, né? No fundo, são cartas rápidas, instantâneas, onde a linguagem intermedia. A palavra, mas não é só a palavra, né, que estabelece
a fusão entre duas pessoas, tem coisas que estão muito longe da palavra. Às vezes a palavra ao vivo até pode afastar, mas tem a química, o olhar e as coisas que são imponderáveis, que a gente não tem nem como explicar. E isso eu acho que a internet não tem como cobrir essa parte, que é de dois corpos, duas almas realmente se encontrarem. Eu acho que as almas não se comunicam pela internet. Acho que os cérebros se comunicam. Mas eu não quero ser preconceituosa em relação a isso. Eu já fiz uma grande amizade, por exemplo, através da internet, mas que precisou do convívio para se estabelecer. E também tem amizades que se mantêm sempre também, né? Nunca te vi, sempre te chamei, né? Que pode acontecer também, mas eu generalizando, eu acho que uma relação forte mesmo, não é relação forte, pode surgir uma relação fortíssima através da internet, pode surgir um casamento através da internet. Mas isso não está impedindo a solidão das pessoas. Eu acho que as pessoas seguem muito sozinhas, muito solitárias. Minha mãe sempre falou para mim que o relacionamento, quando duas pessoas se amam e ela passa por uma situação difícil, por uma situação de sofrimento, você fortalece esse relacionamento, quando você consegue superar isso com outra pessoa. E você repara que, hoje em dia, as pessoas estão juntando e separando muito rápido, e qualquer coisinha se torna um grande sofrimento. O que você tem a dizer a respeito dessas relações, assim, hoje em dia, que ninguém mais abre mão, né, de si para dar um pouco para o outro? Por um lado, a gente fica pensando, antigamente é que era bom, as pessoas ficavam 25 anos, 30 anos, 40 anos. Mas tem que saber também em que base essas relações se mantinham, né? Eu acho que, hoje em dia, com a emancipação feminina, muita coisa mudou. Muitas mulheres ficavam com seus maridos porque também precisavam ser sustentadas, elas não tinham como se sustentar. Existia uma certa hipocrisia. Eu não acho que o fato de separar e casar de novo seja uma frivolidade. Acho que isso é busca de felicidade. Acho que isso tem tudo a ver com... Porque as relações, às vezes, não duram realmente 20 anos. Algumas relações podem durar 10 anos e serem extremamente saudáveis e terem valido a pena, e não tem por que continuar porque, de repente, casa separa. Não é? Claro, casa separa, acontece 1 ano, 2 anos, muda. Mais 1 ano, 2 anos, muda. Daí, realmente, fica um rodízio que parece que nada se estabelece, porque o amor precisa de tempo investido, precisa de intimidade. Isso aí não é em 2 minutos que se faz. Por outro lado, eu acho que separar pode ser um aspecto muito saudável da sociedade. Acho que nós estamos caminhando para isso, isso não é uma previsão futura. Hoje em dia, quantas famílias, né, existem hoje de os meus, os teus e os nossos, né, de pessoas que agregam os filhos dos outros casamentos. Eu acho que isso é uma tendência natural, nós estamos vivendo muito mais. Antigamente, 50 anos era fim de linha, hoje está se vivendo com muita saúde e lucidez até 80, até 90 anos. Então, a estrada se ampliou e as escolhas, naturalmente, tiveram que ser refeitas, porque a gente com 18 anos não é exatamente a mesma com 38, nem com 58, e essas mudanças geram questionamentos, e esses questionamentos podem gerar, sim, mudanças de vida. Eu não tenho nada contra a mudança, eu acho que a mudança é uma atitude positiva em relação à vida. Agora, se a gente for falar de atrizes, atores, que a gente vê na revista achando que aquilo ali é o que acontece com todo mundo, não é verdade. Não é verdade. Né? Eu acho que, em geral, as pessoas são muito mais responsáveis do que essa frivolidade de trocar de marido de mulher como se troca de roupa. Eu li no seu blog, que acabou, né? Por enquanto. Que você vai publicar 2 livros este ano. Pretendo. Quais? E quando? Isso não é uma pergunta, é uma intimação. Eu costumo publicar minhas crônicas de 2 em 2 anos, porque a gente sabe que o jornal, né, no dia seguinte, morreu. Então, eu já tenho esse hábito há algum tempo, tem vários títulos, né, de crônicas publicadas. O último foi Doidas e Santas, que foi lançado em 2008. Já se passaram mais de 2 anos, né, já são 13, então eu devo publicar mais uma coletânea ali por... Não tem data certa, mas meio do ano, junho, julho, deve ter uma outra coletânea que vai reunir textos, crônicas de 2008 até aqui. Não todas, naturalmente, vai haver uma seleção. E uma das coisas, acho que o que eu mais amo na vida é viajar. Sempre gostei muito. E eu fiz uma experiência no blog de colocar alguns relatos de viagens que eu fiz, e, para minha surpresa, foi os posts mais acessados. É incrível a quantidade de pessoas que fizeram comentários e que gostaram.
Então, eu pretendo escrever um livro de viagens, que eu vou juntar a literatura com um hábito que eu adoro. Não um guia, não vá no restaurante tal, não é nada disso. É realmente contar sensações, descobertas, roubadas, coisas engraçadas, em diversas viagens diferentes, assim, desde eu com 18 anos, com uma turma na beira da praia em Santa Catarina, que é uma viagem super interessante que aconteceu mesmo, até uma viagem para o Marrocos de excursão, que eu sempre tive um preconceito enorme com excursão, e acabei entrando, fui um barato, conheci pessoas incríveis, e sem contar o próprio roteiro, que era ótimo. Enfim, vai ter roteiros sozinho, viagens sozinha, eu viajo sozinha de vez em quando, já fiz algumas viagens sozinhas, vou contar como é que é a experiência de viajar sozinha, e com o marido, com o namorado. Enfim, vai ser isso. Você citou aí a questão das viagens, que você pretende escrever um livro sobre viagens. E eu gostaria de te falar o seguinte: escreva rápido, escreva de muitas viagens, e escreva bem grande para eu poder me imaginar nos lugares que você foi. Porque você escreveu um livro sobre o Chile, numa época que você morou lá, é Santiago do Chile, se não me engano. Santiago do Chile, crônicas e dicas de vida. E eu, uma vez aí para trás, eu resolvi ir ao Chile e eu estava sem referência nenhuma, não tinha conhecimento, ainda não era um lugar tão difundido, turisticamente falando. E peguei seu livro para ler, por acidente, eu tentei achar um guia, não achei o seu livro e peguei para ler. E parecia que você estava do meu lado na viagem. Muitas pessoas me disseram: Marta, obrigada pela companhia. Obrigado pela companhia, exatamente. Parecia que você estava do meu lado, o que você falava era o que eu queria ouvir. E, às vezes, minha esposa está aqui, nós estávamos juntos, e a gente andava pela rua e falava assim: e agora onde é que nós vamos almoçar? Aí, não, peraí, só um minutinho, tira o livro, abre, lê. Meus editores tinham que estar escutando isso. Então, escreva grande, de vários lugares, para a gente ter ideia e tirar ideia. Parabéns por isso. Muito obrigada pelo teu depoimento. É um incentivo. Obrigada. Paixões, amores, términos, recomeços. Será que alguém capaz de falar com tanta ciência sobre sentimentos tão diversos terá medo de amar? Para onde que o amor vai depois que ele morre? O amor não morre, ele desmaia. Tem uma frase que eu acho muito legal. O tempo não cura tudo, o tempo só tira o incurável do centro das atenções. Maravilhoso.